Como fazer um vocabulário controlado? Processo, um objetivo que deseja atingir. Um investimento para nomear as atividades ou funções geradoras de confiança no sistema. Processo micro, controle de vocabulário. Os procedimentos de micro de controle de vocabulário têm por sua finalidade introduzir o documento nos termos da sua expressão entre estes. Estes procedimentos contemplam particularmente 6 aspectos: normatização gramatical, opções de grafia, alteração de nomes de pessoas, topinôminos, controle de sinomia, onomia e quase sinomia, adoção de termos compostos, introdução de notas de escopo de uso. A normatização gramatical preconiza que se adote formas subjantivas masculinas e singular nos termos. Porém, algumas exceções podem ser mencionadas no que se diz respeito à forma do plural, quando o termo representado dessa forma do conceito diferentes de uma classe de objetivos, ou ainda quando os termos compostos de uma parte dos mesmos estiver no plural e na expressão for consagrada. Conceitos diferentes, classes de mais de um novo membro, expressões consagradas. Normatização gramatical. Adote uma forma substantiva masculina e singular nos termos. Opções gerais. Trata-se de resumo resolver situações nos quais os termos de expressão apresentam grafias diferentes, frequentemente em função de passagem do tempo. As opções gráficas ocupam. As opções gráficas ocupam um papel em destaque nas discussões arquivísticas relacionadas ao controle de vocabulário. Assim, por exemplo, o rio Tamuaté foi grafado Tamudatere. No mesmo rio, tem mais de 2 grafias diferentes. Situações assim podem ser resolvidas nas 2 formas distintas, alertando-se do fato que, ao se elaborar um vocabulário, dever-se-á manter a mesma opção ao longo do tempo do processo. A primeira forma, encaminhamento, consiste em adotar a grafia atual, remetendo das anteriores para esta. Tamanduatere, o rio Tamanduatere, da grafia adotada. Arquivos permanentes que têm essas questões aparecem com mais frequência quando, por seu interesse, adota uma postura pedagógica e o vocabulário controlado inclui uma menção a respeito da mudança de grafia. Tamboaté, riografia adotada a partir em substituição à grafia anterior. Tamuduaté. A segunda alternativa consiste em respeitar a grafia da época mais relacioná-las a fim de manter controle sobre tudo. Tamanduaté. Grafia utilizada no documento a partir de documentos anteriores e usa também até Rio. Sugestão: recomenda-se a adoção da primeira alternativa, partindo do pressuposto que a busca será feita, na maior parte das vezes, a partir da grafia atualizada no termo Tamanduaté, utilizando documentos posteriores. Uso Tamanduaté. Alterações de pessoas ou topinônimos. Alteração que ocorre nos nomes de pessoas de topinônimos constitui uma variante das opções de grafias apresentadas no item anterior, no caso de lugares, cidades, bairros, ruas, praças, etc. Pressupõe sempre a possibilidade de resgatar o ato que determinou a mudança. Decisão de Câmara Assembleia Floriano Peixoto, Rua, 1907, chamada de Fundição da Rua. Fundição da Rua usa-se Floriano Peixoto, nome Rua, logrado a partir de 1977. O controle de nomes próprios de pessoas instauradas numa questão complexa, particularmente no que se diz a respeito de nomes artísticos ou outras mudanças no nome. O Visconde Dom Riteiro, por exemplo, nasceu em José da Silva. Qual nome deve-se adotar? Provavelmente o de Visconde, pois supõe-se que a partir da obtenção do título
mobiliárquico, a geração dos documentos tenha sido maior. As normas preconizaram a adoção de nomes mais conhecidos. No entanto, isto regra pode satisfazer o bom senso na prática e é questionável, pois nem sempre há um consenso sobre os nomes mais conhecidos. Forma adotada Visconde Bom Retiro, nascido de José Silva, tornou-se Visconde em José Silva, usa-se Visconde de Bom Retiro, título obtido em toda maneira, em nenhuma hipótese das duas regras que podem ser esquecidas. Mantém a mesma lógica em todos os casos. Utiliza-se recursos de remissivas para garantir o controle e evitar que a mesma pessoa tenha seus documentos acumulados em dois conjuntos distintos. Controle de sinonimia, onomo, homo, homo, onomia e quase sinomia. A sinomia e homonomia e quase sinomia constitui-se em um capítulo à parte do controle do vocabulário, respondendo por sua visibilidade. Um exemplo da sinomia anterior introduzido foi o de transporte, como se deve atingir esse caso, pedindo transporte, requerimento de veículos, requisição de veículos, solicitação de transporte ou solicitação de veículos. Nesse caso, o sinônimo simples se trata, em suma, de fazer uma opção, remetendo à expressão para adotada. Não é possível sugerir um critério universal na adoção de um termo ou de outro. A adequação da decisão dependerá prioritariamente da missão do arquivo, ou seja, da adequação da linguagem adotada para a relação dos seus usuários. O caso mais frequente de sinomia que ocorre em arquivos pode ser sistematizados da seguinte maneira: em termos estrangeiros, termos traduzidos, feedback ou retroalimentação, laser, re, re, arrendamento mercantil, termos mais genéricos, termos mais especializados, formatura, colocação de grau, siglas, expressão por extenso. Arqui São Paulo, Associação Arquivística de São Paulo, BIM, Banco Interamericano de Desenvolvimento, regionalismo, ar-condicionado, ar refrigerado, mandioca, aipim, macaxeira. Termos adotados para instituição de termos não adotados pela instituição, licença maternidade, licença de gestante. Termos adotados para a instituição de termos adotados para legislação, licença saúde, licença tratamento de saúde. Quase sinomia. Levante em questão da próxima sinomia, porém mais operacional, a rigor do exemplo supracitado, a ponto de licença de gestante e licença maternidade, designa momentos subsequentes da vida da mulher, primeiro a gestão e depois a maternidade, a menos que os momentos fossem totalmente diferentes pela legislação trabalhista brasileira, caso em que as duas expressões não poderiam ser consideradas sinônimas. Operacionalmente, pode-se considerar que ambas retêm uma única atividade: concessão à licença à gestante. Onomia. A mesma expressão de atividades diferentes que ocorre em frequências de linguagem do cotidiano é bem menos frequente que na linguagem de instituições, evitando esse modo o caos administrativo. No entanto, as linhas homomáticas, nome próprio de pessoas, onomias, ocorrem com muita frequência e devem ser devidamente equacionadas. Nesse caso, ocorre sempre as especificadores, modificadores através de informações complementares que dificultaram os nomes através de acréscimo de número funcional, número de identidade do ano de crescimento, nome de serviço no qual estão vinculados. Onomia, qualificador de entre os parentes da onomia empregados para distinguir termos
com significativos diferentes, de evitar interpretações equivocadas do mesmo, a ausência dos mesmos termos com significados. Ofício, documento, ofício, profissão, ofício, gravador, artista. Direita, Rua Centro, direita, Rua Jardim. São Paulo cidade, São Paulo estado, Triunfo, Pernambuco, Triunfo, Rio Grande do Sul. Autotônômios, nomes de lugares que acrescentaram geralmente informações complementares, mesmo quando não se consta a ocorrência de anônimos. Essa prática é bastante útil, tanto porque explícita e trata-se de nomes de lugares ou geográficos, tanto por que fornecer informação úteis, inclusive para a diferenciação de ornamentos. A adoção de termos compostos que representam atividade de identificação, identificadas por extensões formadas por mais de uma palavra, gera uma série de dúvidas relacionadas à manutenção ou não da expressão como um todo. Quanto à ordem a ser adotada entre os termos, a expressão administração de arquivos, por exemplo, suscita duas perguntas. A expressão deve ser considerada indivisível ou deve ser subdividida em duas partes, a de administração mais arquivo. Caso mantenha a expressão administrativa de arquivos, é melhor mantê-la em ordem direta, administração de arquivos, ou de ordem invertida, de arquivos de administração. Norma ISO 2708 determina que os termos de indexação devem ser apresentados no máximo possível noções simples, unitárias, e que os termos compostos devem ser decompor-se em elementos mais simples, salvo se os procedimentos afetar a compreensão do usuário. A adoção dos termos compostos ou até expressões que assemelham a frases são frequentemente utilizadas para nomear tipos de documentos ou atividades desenvolvidas pelas instituições. A título de exemplo, basta relembrar a denominação dada em processos na pública, processo de pagamento de pensão, Revolução Constitucional de 32, ou atividades tais como prevenção de acidentes de trabalho, elaboração de alterações orçamentárias, quando trata da expressão consolidadas, inclusive na legislação, sugerindo a manutenção e a expressão indivisível, pois todo adquiriu um sentido, precisa de ser preservado, e deve-se acrescentar esse argumento no fato que frequentemente uma parte da expressão formada por termos que isoladamente significam muitos poucos a serem demasiadamente vagos. Licença, gestante de licença, paternidade sem vencimento, licença. A adoção de termos compostos deve-se atentar ainda para a faceta relacionada aos termos compostos, que quando esses designam atividades são frequentemente antecedidos por nomes de ações que são e incidem em contexto central, mas que justapõem a ele alteração, concessão, inclusão, indeferimento, solicitação, ação de beneficiário, termo vago, mas que remete a um único conceito jurídico administrativo consagrado, termo que consignações significa nada isoladamente, alterações que inclusão do que onde e concessão do que assim por diante. A adoção do termo compostos, a elaboração de uma lista controlada de ações que parece facilitar e útil, pois ajudará a decidir e a determinar a expressão que deve ou não ser compostos, porém ele deve ser muito extensa, estando à vista na complexidade da decisão a serem tornadas. Propomos a adoção das seguintes regras gerais. Aproxima-se tanto do possível da linguagem considerada pela legislação da linguagem utilizada pela instituição, valorização de ocorrências internas do vocabulário, ou seja, mantém a mesma decisão ao longo do tempo do vocabulário, diferencia a nomeação de atividades das ações que modificar
Introdução de notas de escopos e uso. Intuito de garantir o máximo funcionamento do vocabulário controlado numa lista monossemântica de termos cujo uso, consequentemente, passa a fazer de uma forma bastante consistente, tanto na indexação dos documentos por ocasião da entrada do sistema, quanto no momento da busca da saída do sistema. Há dois recursos suplementares que podem ser de grande valia da nota do escopo e da nota de uso. O controle do vocabulário pressupõe efetivamente, além do controle de formas gramaticais, grafias e termos compostos, e do controle de variantes de sinônimos e homônimos, do controle de significativo atribuído a cada termo. Introdução de notas de escopo de uso. Notas de uso. Essa faceta exclusão para parte do pressuposto em termos designados de atividade, mesmo quando essas forem categorizadas, nem sempre garantem uma nomeação monossemântica por parte do profissional que a nomeia ou busca documentos. Quanto maior a instituição, mais diversificada a atividade e os profissionais envolvidos, maior a probabilidade do mesmo termo que designa uma atividade gera atendimentos diferentes, e nesse caso será necessário conceituar o termo explicitado e a compreensão da atividade nomeada por ele no âmbito da instituição. Exemplificações: acidente, diretor de atividade, atividades envolvidas como lidar com desastres que causam lesão ou dano, inclui dano ou lesão de propriedades da instituição ou algo no membro da equipe ocorrido enquanto vinha saindo do trabalho ao público em geral, visitantes e propriedades da instituição. Também inclui medidas de prevenção de acidentes. A indenização caso a situação em que as lesões pessoais resultam em um pedido de indenização é o caso de gerar o processo de razões legais operacionais, copie a informação sobre o acidente e colocá-las no arquivo de indenização, adicionar o nome do indivíduo em texto livre. Se a pessoa não foi empregado na instituição, adicionar o descritor visitante, então seu nome e seu texto livre. Ver seguros para os processos retirados dos prêmios de seguros. Ver reclamações para gerenciar o dano ou destruição da propriedade causando por acidentes. Fontes Nacional do Arquivo de Austrália. Estas explicações têm uma única finalidade de determinar em forma clara e explícita o âmbito ou condições em que determinado termo deve ser utilizado, não se tratar por extensão que concorda ou discorda da leitura da atividade de acidentes propostas pelo Arquivo Nacional Austrália, mas incorpora a compreensão do vocabulário controlado em uma nova faceta de conceituação, contextualização. Essa contextualização, tal como consta no exemplo acima, constitui o objetivo das notas de escopo. Notas de escopos e notas de uso. As notas de escopo têm por finalidade explicar a amplitude e entendimento atribuído no conceito, e elas podem ser confundidas com definições de dicionário, pois não se pode perder de vista os vocabulários controlados e ter como objetivos concretos industriais, como organização e o acesso à informação contida nos documentos. Deste modo, as definições contidas nas notas de escopo têm como objetivos pragmáticos organizar o acesso à informação e não teóricos. As notas de uso têm como utilizar na prática e não se propõem a explicitar o conceito, mas a explicitar recomendações de práticas que devem nortear o uso do termo. No exemplo supracitado, os parágrafos que indicam ver caracterizam notas de uso, notas de escopos e notas de uso. O outro exemplo retirado no plano de classificação é uma fase de revisão das atividades da USP. Talvez ajude a distinguir, a dimensionar a utilidade de dois tipos de notas explicativas:
O aluno monitor de graduação, nota de escopo. As funções do monitor poderão ser exercidas ao aluno matriculado em curso de graduação que tenha obtido um bom rendimento das disciplinas já cursadas. Notas de uso. Utilize-se o termo para aluno de graduação exclusivamente. Síntese dos procedimentos micro de controle de vocabulário. O controle de vocabulário, que, como já diz visto, estabelece um vocabulário controlado para a identificação e subsequência da busca dos documentos de informação no arquivo com precisão e confiabilidade. Processa-se principalmente através dos seguintes procedimentos: distinção de termos adotados e não adotados pelo sistema, remissíveis dos termos adotados e não adotados pelo sistema, padronização formal dos termos adotados, conceituação dos termos.